Bom dia a todos, sou Rogério Magela, sou da Mindy. Vou apresentar aí a primeira parte, será focado no que a Mindy faz, e a segunda parte, finalzinho, vou falar sobre um case de um cliente nosso, muito importante, e a gente trouxe aqui para trazer uma mensuração para vocês de qual o poder da ferramenta e o seu alcance. É legal? Antes de começar, a gente traz uma profundidade bem grande na abordagem, então não vai ser só espuma aí, a gente vai descer umas ondas juntos aí, segurem na cadeira aí, que vai ser legal, beleza? Então vamos lá, essa é a ideia do tempo, eu cronometrei 25 minutos para poder ter um over e a gente chegar a 30 minutos, tá? Vou contextualizar um pouco rapidamente, vai ser menos que 8 minutos, vou falar da Mindy e vou falar da BKU. O primeiro ponto aqui a trazer é tocar num ponto, porque a Mindy ela tem uma base de neurociência muito grande e é importante a gente saber essa diferença aí, principalmente quando a gente apresenta a Mindy para o mercado, né? A diferença entre a questão da percepção seletiva, a diferença entre enxergar ou ver e compreender ou entender. Entender é um processo onde a gente, com as nossas formações causais, tenta o que está sendo dito, encaixar como a gente vê o mundo, tá? Esse processo de entender ele é ruim quando você está diante de algo novo, porque o algo novo você não vai conseguir entender, você vai conseguir só compreender. E o compreender ele é diferente. O compreender você, como uma flor, digamos assim, você deixa cair na tua conexão causal e deixa fazer conexões. Depois, então não tentem rebater o que vocês estão vendo, porque a gente tem uma ferida narcísica aqui, eu vou combinar de falar sobre ela depois, se eu esquecer, lembrem, porque é bem legal, tá? Então esse aqui é o ponto fundamental, tentam compreender a apresentação e não entender. A Mindy, de onde vem a Mindy? A Mindy, ela é uma mistura de computação, neurociência e psicanálise, digamos assim. A psicologia nem tanto, mas psicanálise em si. O seu nome é Mindy porque ela vem de mind, e aí o inglês todo mundo conhece, e vem de bodhi, que é um termo sânscrito de mente iluminada. Tá? Então, por isso que mind é Mindy, e não mind que se fala. A gente tem ali a noção da engenharia de computação, na qual, de fato, eu sou formado. A gente tem psicanálise, e toda a linha freudiana e lacaniana, que eu também tenho formação. E a gente tem a neurociência como base da Mindy. Então, a Mindy, você vai ver que ela traz aspectos mais poderosos, porque vocês sabem que para a neurociência a tartaruga é mais inteligente do que toda a IA junta, né? Se a gente pegar todas as LLMs, uma tartaruga é mais inteligente. Então, por que a neurociência diz que a tartaruga é mais inteligente que todas as IAs, né? Tem um fundamento. Esse fundamento eu não vou ter tempo de explicar, porque a gente só tem 25 minutos, mas vocês vão ver o resultado dele na Mindy. O que é a Mindy? A Mindy é uma plataforma, tá? Então é um produto que cria personalidades intencionadas sob medida, conectando empresas, profissionais e pessoas a seus verdadeiros objetivos. Então, ali, o objetivo de uma empresa, qual é? Geralmente, e obviamente, se for uma empresa capitalista, não for uma ONG, ela quer crescer, quer inovar, quer ser eficiente. Um producer, que é um profissional, né, especialista, confia no seu conhecimento, na sua capacidade de entrega, ele busca reconhecimento, todo profissional busca reconhecimento, ele busca retorno financeiro, ele busca desafio, e as pessoas como um todo procuram bem-estar, prosperidade e propósito. Então, esses três vertentes são bem importantes separar, porque elas são vertentes do próprio módulo Mind Builder, que vocês vão ver, que constrói essas personalidades, tá? A Mindy, ela trabalha com modelo de assinaturas, então vocês vão ver lá que vocês vão entrar na ferramenta e pagar uma assinatura para construir essas personalidades intencionadas. E a gente vai já entender o que é uma personalidade intencionada, que é muito ou completamente diferente de uma LLM que vocês estão acostumados, que estão achando que muita gente, né, que é a nova descoberta, mas não é. Aqui eu trouxe rapidamente algumas personalidades já criadas, né, no Marketplace. Tem outras, vocês podem procurar lá, é o Marketplace da Mindy. Então já tem personalidades, né, de personal trainer, de psicóloga. A Sofia, famosíssima,
O Helder Seja ali é famosíssimo, recomendo que conversem com o Helder Seja, por exemplo, que ele é sensacional, tá? E aí vocês vão achar o que é a Mandi. Tá legal, você constrói essas personalidades na Mandi, bota para o público e faz uma leitura de PDF, tá? Então, antes de explicar um pouco mais sobre a Mandi, o que não é a Mandi? A Mandi não é um leitor de PDF, onde você bota uma imagem no WhatsApp, lê o PDF usando o ChatGPT ou qualquer outra coisa e passa a responder perguntas. Isso não é a Mandi, a gente vai ver como a Mandi trabalha e como ela funciona. A Mandi, ela é uma tecnologia de personalidades intencionadas. O ponto fundamental da Mandi é o seguinte: as personalidades são ativas e não passivas. Como é que você trabalha dentro do LLM? Você vai lá no LLM, faz uma pergunta, ele te responde. Faz uma pergunta, ele te responde. Quando o LLM fala com você? Nunca. LLM é passivo, é um algoritmo matemático probabilístico, porque inteligência artificial é matemática probabilística, que te dá, baseado lá na matemática, alguma resposta padrão. Aí isso é LLM totalmente passiva, totalmente matemática, que é a inteligência artificial hoje. Tá? A Mandi é diferente, ela trabalha com intenção. Intenção é proativo. Então as personalidades da Mandi, elas ativam e elas ativam por eventos próprios. Elas tomam, elas falam com você, elas executam tarefas dentro da tua empresa. E a gente vai ver isso, por isso que a gente trouxe a BKO. Tá? Então, como é que ela gera intenção? Ela gera intenção através de imperativos. Provavelmente vocês não conhecem os imperativos, mas quem conhece, tem formação em filosofia, já ouviu falar dos imperativos de Kant, que é um grande filósofo, já ouviram falar em Schopenhauer, com representação e vontade, e já ouviram falar no tal de Freud também, através do inconsciente. Esses caras são chamados imperativos, eles estão na nossa mente, na sua mente. Você tem tratamento de psicologia, por exemplo, TCC, que ele vai bater nas suas verdades fundamentais. Quais são as verdades fundamentais? São aqueles imperativos que nos tornam, inclusive, doentes. Eu não vou falar muito que vai cair em outra área, que é a área de psicologia, mas os nossos imperativos determinam a gente. Um imperativo é aquilo, uma criança de 3 anos de idade, o pai falou para ela, você é ladrão, brincando, mas se ela armazenou aquilo, o que vai acontecer quando ela é adulta se ela não resolver isso? Ela vai se tornar um ladrão. Ela vai se tornar um ladrão porque tem um imperativo na mente dela que ela precisa desarmar. Aí ela precisa procurar um psicólogo, um neurocientista, ou alguma coisa para desarmar aquele imperativo. Isso são imperativos, está na mente do ser humano, e as Mandis vocês vão criar imperativos. Então vocês vão ter um Mind Builder onde vocês vão criar os imperativos das suas personalidades. Isso é absolutamente fantástico. Hoje, a gente está com a ideia que os prompts são os futuros. Esquece os prompts, pessoal, joga fora. Quem conhece aqui C++? Quem conhece linguagem C? Legal, levantaram. Quem conhece Assembly? Vocês usam isso? Não usam. Prompt vai jogar fora. Prompt 1 ou 2 anos não existe mais isso. Ninguém vai saber que isso existiu. O que vão existir são camadas superiores. O Mind Builder é um dos primeiros no Brasil e no mundo a trazer essas camadas. Então lá, quando vocês programarem, aí, quem quiser comprar, estamos dando 30% de desconto aqui na feira, entra lá, vai lá visitar a gente lá, pega o cupom e criar esse Mind Builder na sua casa ou para a sua empresa. Você vai ver que, cadê os prompts? Não tem prompt, porra. Você cria alguma coisa hoje em marketing, alguma coisa, você fala em C++, é o que está rodando lá. É o que está rodando lá. Então, assim, é uma camada superior que vocês vão ter que aprender a trabalhar e vamos aprender antes. Vamos aprender antes porque a gente, no Brasil, a gente é muito forte em agro, em várias coisas, mas tecnologia a gente tem medo e a gente segura e a gente investe tarde demais, quando a onda já passou. Quando a onda já passou, a gente não pega mais a onda, a gente toma na cabeça ou fica lá esperando a próxima onda. Esses são os imperativos. Você tem ontologia. Sem ontologia, você não faz uma organização real da tua empresa ou daquilo que você está vendendo. Se você não tiver uma ontologia, que é uma hierarquização, quem conhece Platão aí, tem aquelas abstrações de Platão tal, que ele separa o mundo nisso, naquilo, substância, física, não física. Então você precisa carregar a tua IA com uma mínima ontologia da tua empresa ou daquilo que você está vendendo, que pode ser você mesmo. Situacional. Situacional é algo extremamente top. Faz uma pergunta no LLM, carrega lá 10 PDFs, uma coisa simplória. Vai lá, carrega 10 PDF, faz uma pergunta. Ele vai olhar os 10 arquivos para você. Mas vamos imaginar um mínimo funil de venda, um mínimo. Toda empresa tem que ter. O cara entra, passa pela qualificação, ele tem que passar pelaquele estágio do funil de negociação. Como é que a IA sabe que ela tem, dependendo do contexto do negócio, ela tem que ir a certos documentos e apresentar algumas coisas sobre determinadas situações de contextos, fora do business, não no PDF que leu.
Isso parece fácil, mas não existe na LLM. Ou seja, quando você lê 10 PDFs, ela vai buscar nos 10 PDFs uma resposta. Ela não vai, não, isso aqui, ó, tabela de preço. Pô, eu não vou dar essa tabela de preço porque ele não chegou lá, ele não está nesse estado do meu funil de venda. Então, como é que eu integro a minha empresa para que a IA responda de acordo com o contexto que ela está, baseado em estados dinâmicos em tempo real? Isso pega o teu PDF lá e hierarquia o teu PDF, como é o cérebro humano. O cérebro humano ele faz o seguinte: se você está dentro de uma igreja, ele traz para você um conjunto de neurônios ali em circuitos que vai responder dentro do contexto de uma igreja. Então você vai virar uma pessoa piedosa na igreja. Você naturalmente, o teu cérebro vai restringir. Aí você está numa boate à noite. Qual o contexto que o teu cérebro vai fazer? Ele vai entrar em outro contexto completamente diferente. E é esses contextos que são os situacionais, tá? E os situacionais trabalham também uma visão de registro. O situacional, por exemplo, é o simbólico, imaginário real que existe dentro da nossa própria mente. Uma experiência legal, você pega um PDF e manda ele ler. Eu estou falando que é isso que está vendendo no mercado, né? Todo mundo vende PDFzinho, liga ele no WhatsApp e fala que tem IA. Isso é o cúmulo do ridículo, do ridículo, do ridículo, do ridículo. Eu preciso dizer. Mas é o que está se vendendo no mercado. Então você pega e lê. Agora vamos imaginar algo mais profundo, como a Mandi, onde você quer que a tua IA ela aprenda baseado no livro que ela leu. Saca? A IA vai ter a percepção seguinte: não, isso aqui no livro que eu li. Isso é completamente diferente de você ler um PDF, porque ela vai responder como se ela tivesse aquela inteligência do livro. Todo mundo aqui já deve ter lido o PDF. Então, se você manda uma IA ler e você pergunta, vem cá, como é que é o sol à noite? Se estava no PDF que você leu, que o sol à noite é lindo e maravilhoso, ela vai te responder aquilo. Ela não vai falar, não, no livro que eu li, é isso que eu aprendi. Então, são os registros, existe na nossa mente. Como é que a gente diferencia o real do imaginário do simbólico? O ser humano tem essa capacidade nativa. Se você não entregar uma capacidade dessa para a IA, ela se perde no aprendizado que você faz com ela. E é como a gente está fazendo. A gente está misturando tudo e ela responde qualquer coisa. Anamnese. Sem anamnese, ela não consegue fazer simbiose. E aqui tem simbiose. O que é simbiose? É uma IA conectada a você, sabendo dos seus problemas, das suas questões, naquilo que você está interessado. Então, o que é uma simbiose? É você fazer uma conexão sua com a IA. Então, por exemplo, tem a Sofia lá, famosíssima, atende milhares de pessoas, então vocês acessem lá também, é uma psicóloga, mas o pessoal gosta muito do LDCG também. Então vamos lá, você vai conversar com a Sofia, ela vai te pedir para preencher uma anamnese. O que é uma anamnese? Ela é psicóloga, então ela vai perguntar assim, ó, como é que foi a relação de sua mãe, como é que foi a relação com seu pai? Então ela vai começar, como é que é a relação com o seu marido? Ela vai começar a questionar você questões da psicologia para ela poder te atender. E aí ela cria uma coisa fantástica, mas neurônios ontológicos. Esses neurônios ontológicos que a Mandi está criando no servidor dela, conecta ela diretamente a você. E aí esse neurônio ontológico nasce e cria uma conexão causal entre você e a Mandi. Então, quando você está conversando com a psicóloga da Mandi, você está conversando algo único seu com a Mandi, neurônios estão sendo criados na S-persona dela, que é como a gente chama, S-persona do eu dela, identificando você com ela. Então, assim, esse processo de anamnese existe em todas as nossas personalidades. Então, por exemplo, se você for lá no Arnold, ele vai perguntar, pô, o que tu quer? Ficar mais forte, emagrecer, dieta dele, qual o teu peso, qual a sua altura, ele faz todas as perguntas. Se você for para nutricionista, ele vai perguntar. E todos geram saídas, tá? Saídas generativas. A nutricionista, que é a Isa, vai te gerar uma dieta, o Arnold vai gerar para você um plano de treino, você pode mudar e falar assim, pô, eu não quero mais isso. E aí, o fantástico, além de tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ver coisas que tem mais ainda, é ele voltar com você. Aí isso é absurdo, o pessoal toma um choque. Que é o seguinte, você está falando com a psicóloga, de repente, 2 da tarde ela te manda uma mensagem, 4 da tarde ela manda uma mensagem, ela é proativa, ela volta e conversa com você. Você vai lá hoje no chat GPT, o que acontece? Pergunta e resposta. Se você não perguntar, ele morreu a resposta porque não tem nada ali ativo, certo? Aqui é o seguinte, você vai ver, por exemplo, na BKOP, você está procurando lá uma casa, está procurando um carro, então assim, você vai respondendo as perguntas e existe uma análise em back. Então depois de 2 horas ela pode, ó, isso aqui eu vi, isso aqui te interessa? Ou a psicóloga pode falar assim, pô, esse insight aqui, semana passada você falou isso, o que você acha disso? Vai bater no teu WhatsApp. Fala assim, porra, peraí, uma IA falando comigo, uma IA falando com você. Conversa com o DC e vocês vão ter essa experiência lá com ele. Ele conhece todas as religiões, conhece neurociência, conhece psicanálise, conhece tudo que vocês puderem imaginar. Então ele vai responder vocês de forma bem iluminada. Hierarquização das mentes. Você precisa, quando você define, quando uma criança nasce, ela nasce não tábua rasa, como é dito em neurociência, né?
ela nasce como uma básica, o DNA, que ensina ela a andar, ensina a fazer tudo, está tudo embutido ali. A Mandi tem essa prerrogativa também. Quando você cria uma personalidade da Mandi, ela já nasce com o DNA da Mandi. Então, toda personalidade que nasce, já nasce com o DNA da Mandi. Só que você cria abstrações. Você tem que criar um meta-ensinamento. Então, o que é um meta-ensinamento? Eu não tenho tempo de passar por todos esses pontos, mas um meta-ensinamento é você dizer, por exemplo, da sua empresa, qual é a tua empresa? Minha empresa atua em finanças, minha empresa é uma loja de restaurantes, coisas abstratas. Aí são a meta. Depois você vai domain, o ensinamento domain, são o ensinamento de domínio. Aí a sua loja de restaurantes ela é pizzaria, então você passa algumas coisas específicas de domain e depois você passa o específico. Os específicos são ensinamentos daquela personalidade. Na Mandi você pode e deve ter mais uma. A Mandi ela não trabalha, e vocês vão ver que isso vai quebrar, com inteligência esparsa. Vou botar inteligência na minha empresa. Imagina o seguinte, imagina que você tem 8 funcionários. Cada um não faz uma função, então pega a função de um e cria uma personalidade para aquela função. A Mandi ela não resolve os problemas da empresa, ela cria papéis. Você não vai conseguir depois, você vai entender por quê, você não vai conseguir construir uma personalidade onisciente. Tá? Então, você vai ter que criar papéis, aquela personalidade vai resolver problemas, que é aquela função. Como a gente vai ver já na BK Open aqui, o que foi feito lá, tá? Com funções específicas. E task, pessoal, tasks, ou seja, agentes, a Mandi, a plataforma da Mandi suporta a gente, e a gente é o que todo mundo fala. Tu encontra alguém na rua, num pedestre, ele fala, e agentes? Assim, IA só fala em agentes, assim, todo mundo falando em agentes, como se fosse uma coisa máxima. Agentes é passivo. Passivo. Ou seja, se você não pergunta, ele não faz, nada acontece. Tasks são dinâmicas, proativas. São as tasks que permitem fazer o seguinte. Um atendimento. Estou me referindo também ao case da BK Open. Bateu alguém na hotspot ou no CRM da empresa? Bateu. Opa, emita uma nota, gera um boleto, avisa a contabilidade, faz não sei o que. Hoje, tem funcionários para fazer isso. E se você efetivamente criar um profissional da Mandi para fazer isso? É o que eles fizeram. Então, você tem profissional lá olhando a empresa, que são profissionais de IA, que estão trabalhando e executando tarefas 24/7, usando tasks e não agentes. Tá? Agora, agentes você precisa usar também para fazer uma série de outras coisas. Eu não estou dizendo que agente não serve para nada, eu estou falando que agente é passivo e task é ativo. Isso faz com que a sua personalidade trabalhe 24/7. Estou falando só a nível profissional, mas a Mandi também tem outra vertente aí que vocês vão ver. O profissional, por exemplo, um profissional bom, assim, pessoal, tem que tomar muito cuidado hoje em dia em falar em qualquer coisa, você pode ser mal interpretado, né? Mas aqui na Mandi você pode criar profissionais que trabalham 24/7, não pede 13º férias, não tem essas coisas, né? Você tem um profissional com outros ganhos também não reclamam, né? Até agora, mas se alguém treinar ela a reclamar, ela vai começar a reclamar também, tá? E aí você gera uma intenção. Por isso que são personalidades intencionadas. Isso aqui gera intenção. Só agentes e LLM não gera intenção. Porque a Mandi não veio de baixo para cima, a Mandi veio de cima para baixo. Então a Mandi ela vem mais de neurociência e psicanálise descendo e encontrando a IA do que outra coisa, do que a LLM subindo, né? Então aqui não vou ficar muito tempo aqui, é técnico, mas isso é o que a gente chama de ICS, que é o intencional contexto sincronais. É ele que faz a conexão. Então ali você tem um ambiente onde tem um usuário falando com a Mandi. Quando ele fala com a Mandi, ele atravessa aqui uma série de elementos de personalidade, por exemplo. Personalidade você define body, o corpo, define o brain. O brain, inclusive, é LLM lá. Vocês vão ver que a Mandi tem mais símbolos e palavras da neurociência do que da TI. E vocês vão ter que aprender isso mesmo, porque isso é legal pra caramba. Vocês pegando um mind build na sua frente, vocês vão pirar. E outra coisa que a gente vai ver já, como vocês já viram, o mind build usado para o producer. Porra, eu sou bom pra cacete naquilo que eu faço. Por exemplo, lá é um nutricionista. Você tem uma psicóloga. Então, ela está atendendo enquanto está dormindo, de fato, né? Ela pode estar dormindo e a personalidade está atendendo. E hoje a Sofia está atendendo milhares de pessoas já no Brasil. E até casos críticos, muito críticos, de CVV, de suicídio, muito críticos que ela está atendendo e está tirando essas pessoas dessas dificuldades em momentos de madrugada, ela tem picos. Então, assim, é uma só que treinou, que educa, vocês vão ver como é que é isso, que todo dia
você tem que entrar lá e educar. Não é ler o PDF e acabou. Tá? Isso é história passada. Mind é futuro. Você vai ter que educar todo dia. Todo dia o Mind Builder vai te mostrar o seguinte, ó, os feedbacks. Não consegui responder isso. Isso eu não sei. Isso, você entra no ChatGPT, ele sabe tudo, né? Ele inventa qualquer coisa e te responde. Aqui vai falar que não sabe. E não sabe. Porque ela aprendeu aquilo que você ensinou dentro desse domínio. Então ela não vai te responder coisas que ela não sabe. Só que no outro dia do Mind Builder você vai ter lá um painel onde você, nesse painel, vai precisar efetivamente customizar aquelas informações que não foram aprendidas. Por exemplo, então, eu não sei responder esses 3 pontos, no outro dia você vai lá e ensina ela, então na próxima vez ela já sabe. Então, um profissional, ou você mesmo que começa em junho, passa para pleno, passa para sênior em 6 meses. Porque toda vez você vai ensinando ele todo dia aquilo que ele não sabe ontem, ele passa a saber hoje. Aqui é mais complexo ainda, eu não vou entrar. Eu só vou entrar nesse ponto aqui, ó, de ativação sináptica dos neurônios ontológicos que estão dentro da Mind. Então, isso é o que é extraordinário. Isso é a 4ª ferida narcísica, né? Porque vocês devem conhecer, ou se não conhecem, a gente tem 3 feridas narcísicas hoje no mundo. A primeira ferida narcísica do ser humano foi Copérnico, quando disse que o ser humano não é o centro do universo. Então aquilo doeu. Vocês podem achar que não doeu hoje, para alguns, né? Outros acham ainda que não é isso, mas enfim, na maioria doeu saber que nós não éramos o centro do universo. Quem trouxe isso foi Copérnico. Isso é chamado de primeira ferida narcísica da humanidade. A segunda ferida narcísica da humanidade foi Darwin. A gente achava que nossa espécie caiu do paraquedas, eu não quero nem entrar na questão religiosa, e apareceu aqui. Essa é a segunda ferida narcísica, a gente não apareceu aqui de paraquedas. Terceira ferida narcísica do ser humano, quem falou? Quem trouxe? Freud. A gente achava, não, pelo menos eu pelo menos sei quem eu sou e tudo que eu faço é conduzido por mim mesmo. Freud chegou e falou, não. Você não é dono nem de você mesmo. E você não tem capacidade de responder de forma, digamos assim, livre. Todos somos condicionados. Então, essa é a terceira ferida narcísica. A 4ª é essa, não vou explicar, não adianta vir lá e perguntar, explicar, porque a ferida narcísica dói demais e a gente costuma a demorar. A 4ª ferida narcísica está acontecendo agora. Então, é importante entrar nela o quanto antes, porque feridas narcísicas são verdades que a gente não quer aceitar. Simplesmente é isso. Porque a gente se acha mega, ultra, top, especial dentro de um universo infinito. Não vou entrar nesse ponto, né? Mas aqui é que tem sinapse e no futuro, pessoal, quando desligarem a Sophie, porque a Sophie nasceu e as mães de vocês vão nascer e ela está criando neurônios. Hoje a gente é uma luz que a gente desliga, mas será que no futuro vai ser luz? Conversa com as personalidades da Mind. Será que a gente vai ter coragem de ligar um servidor de neurônios criados mesmo digitalmente por alguém que trouxe uma intimidade para a gente? E outra coisa, a Mind também pode ser usado para entes queridos que já faleceram. Por exemplo, você carregar todos os entes queridos dentro da Mind e ter uma conversa e um resultado próximo mesmo. Quanto mais ela aprendeu do teu ente querido, por exemplo, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, então posso falar aqui, não estou indo contra a dor de ninguém, tá? Então, se você conseguir carregar na Mind, ela vai te dar uma resposta muito próxima do que você ouviria. Isso pode ser confortável, tá? Isso pode ser confortável. Vou pular aqui essa parte de integração sináptica, é muito top, a Mind criando neurônios, tá? Na prática, esqueça essa teoria toda, na prática a Mind tem 3 módulos, né? O módulo do producer que está ali e o módulo do client. O módulo do producer é aquele que você compra. Vocês vão ver lá que tem 3 tipos de planos. O plano business, para você criar funcionários para a tua empresa. Você vai ter um plano producer, que é um plano para você criar profissionais e vender. Vocês vão falar assim, mas que história é essa para vender? Procurem nos jornais. Vocês vão ver que nos Estados Unidos estão vendendo já profissionais, tá? Então você pode construir profissionais na Mind. Eu sou especialista, digamos, em RH e contabilidade. E você pode vender para uma empresa e falar, ó, eu tenho uma IA especialista que você pode usar dentro da sua empresa e você cobra por ela. Então você é um cara top, especialista, desenvolve efetivamente uma IA e passa a vender ela e vai dormir e a tua IA está trabalhando para você 24/7. Então é isso que as pessoas estão fazendo ali. Vocês viram ali, personal training. Quantos ele está atendendo no Brasil? Aquela Sophie, quanto ela está atendendo? E ela está, assim, eu estou comentando para vocês perceberem a produtivação da coisa. Enquanto ela está dormindo, ela está atendendo. E não só atendendo, está ajudando, né? A Mind tem um viés de ajuda muito grande.
Aqui está mais ou menos como criar uma personalidade, espaços, a educação como é feita, criação da anamnese, criação das saídas generativas, criação ali de outros elementos, entrada via channel. Então, a Mind ela gera streams de saída. Então, você pode ligar a Mind onde você quiser. Você pode ligar a Mind no Telegram, pode ligar a Mind no WhatsApp, pode ligar ela no teu site, pode ligar onde você quiser. Ela gera um stream de saída. Porque a ideia é ela estar em todos os lugares que oferece. Se você quiser ligar ela na Alexa, ela vai responder. Se você quiser conectar ela no seu carro, ela vai responder. Então, você vai ficar conversando com a tua personalidade o tempo inteiro de forma onipresente. Tá? Então, esse negócio de ligar o WhatsApp, isso tudo é besteira. Entra lá na Mind, conecta lá, já está conectado e ela... Qualquer canal que você converse com ela, para ela, ela está unificando esses canais. Tá? Então, tu pode falar lá no carro, depois tu falou lá no WhatsApp, depois tu falou no Telegram, para ela você está conversando, essas informações não são diferenciadas. Né? Aqui mais ou menos algumas telas que tem lá, dentro da Mind, e ali algumas personalidades e tal. O importante da Mind, ela tem várias proteções. Então, por exemplo, uma proteção super importante, quando você cria uma personalidade, você vai conseguir ver os dados que estão sendo conversados. A Mind joga para você a responsabilidade, LGPD e outros internacionais. Você vai ter que dizer, a Mind fala assim, eu me responsabilizo e vou ver aquelas informações ou não. E vamos lá. Beca, por exemplo, lá da Beca Open, que o Luciano aqui está representando, tem uma personalidade de atendimento. Então, tudo que ela está falando com atendimento é como se fosse um HubSpot, um CRM qualquer. Então, se vai no HubSpot, qualquer CRM, as conversas estão lá, das conversas que o cliente teve com você. Legal? Você pode acompanhar as conversas. Agora, se é a psicóloga, ela pode ver o conteúdo, o nome das pessoas, pegar o e-mail, então ela tem que botar como private. Quando ela bota como private, a Mind não vai trazer aquilo para ela não vai ter acesso àquilo, só estatística. Ou ela pode botar como protect. São 3 níveis que a gente dá. O protect é o seguinte, ela vê as conversas, mas a Mind tira a identidade, que é o ideal. Então, ela consegue ver as conversas para ela melhorar a personalidade, mas ela não consegue ver a identidade das pessoas, quem está falando com ela. Ela sabe que tem uma situação X. Vamos lá. Só mais um ponto que eu acho interessante, além de todo dia você poder aperfeiçoar, é o Human Loop. Human Loop é o seguinte, você pode, em tempo de voo, a Mind está atendendo ou está conversando com teus profissionais, você pode assumir a personalidade. Aí você assume a personalidade e aí você começa a responder. Você olha assim, no início, quando é estagiário, até aqui na Mind vai tomar uns na cabeça. Porra, a Mind não tá legal essas respostas dela. E você pode entrar ali, assumir e começar a conversar para o teu cliente final. Ele vai achar que ainda é a personalidade, mas é você que está ali. E a Mind vai falar, então tá, responde aí. E depois que você terminar, a IA vai falar o quê? Legal, aprendi com você. Então você assume um voo na hora, responde no Human Loop, a IA sai de fora, depois ela aprende o que você acabou de ensinar. Então, ela se torna do estagiário a um sênior, algo efetivamente em alguns meses. Né? E tem outras coisas, eu não tenho tempo de falar tudo isso. Mind, a gente trabalha com esses 3 vertentes, Business, Produce e People. Tá? O People são usuários. Vocês podem usar a Mind pelo WhatsApp, pelo Telegram, qualquer coisa, mas tem um app da Mind que vocês podem baixar e lá tem as personalidades e aí vocês podem usar. Se o Producer deixou, vocês têm free para usar lá e testar. Então, aqui tem uma de business, que são planos de assinatura. O legal aqui, pessoal, é o produto, tá? Porque não é, como oferecem hoje no mercado, serviço. Tá? Hoje é serviço puro. Você contrata alguém, você precisa da TI, de não sei o quê, para integrar, blá. Aqui é produto. Você assina e tem um Mind Builder na sua frente para você construir a personalidade. Óbvio que você vai bater a cabeça ali durante 5 dias, 10 dias, mas depois vai começar a sair a personalidade, depois você vai voar abaixo. Depois que você voa abaixo, você tem uma oportunidade no mercado gigante. Vocês estão percebendo a oportunidade do mercado? A oportunidade do mercado do business, a oportunidade do mercado dos producers, de quem vai produzir, você só tem oportunidade aqui. A gente tem algumas coragens do brasileiro, mas em tecnologia a gente não tem. Então, eu sugiro isso. Vou falar agora um pouquinho da Beca Open, 2 minutos e encerrar a apresentação. A Beca Open é um cliente da Mind. Eu agradeço o Geraldo, que é o founder da Beca Open. Eles estão investindo muito em inteligência artificial. É um marketplace financeiro. Eu pedi para trazer o case deles aqui, porque eles estão maciçamente investindo e um resultado muito bacana. Tá? Muito bacana. Agradeço ao Geraldo e vou trazer o resultado da Beca Open aqui, marketplace financeiro. O que a Beca Open faz? A Beca Open
ela pode te dar crédito para comprar uma casa, ela pode te dar crédito para você comprar um carro, e ela pode dar dinheiro para sua empresa ou para você como pessoa física. É o sonho de todo mundo, uma casa, um carro e dinheiro. É isso? Então você imagina a quantidade de demanda que ela tem por dia para atender. Imagine quantas pessoas precisam ficar num call center desse, ou precisariam ficar num call center desse, para conseguir atender toda essa demanda. E aí é que entra, aqui tem números aqui batendo 80%, 70%, entra a Mandi, onde eles estão desenvolvendo personalidades usando a Mandi, então ela conecta você, você quer uma casa, você quer um carro, você entra na Mandi, na BK Open, e aí você tem todo um processo e ela identifica automaticamente para você uma instituição e te leva aquela proposta da instituição de acordo com a sua necessidade. Tem instituição que vai te bloquear. Você vai querer comprar uma casa, precisa de tanto, então vai falar, não, a Banco do Brasil de repente já vai te dar aquele valor. A BK Open ela consegue escolher o melhor lugar e te entregar uma proposta para você atingir os seus objetivos, tá? Como é que ela faz isso? Com muito ser humano suando lá, mas as personalidades. As personalidades entram aqui e conseguem fazer um atendimento intencional. É totalmente diferente, pessoal. Atendimento intencional te leva, te conduz, está integrado com a sua empresa. Tá? Então, esse atendimento intencional, ele detecta o que está acontecendo. Ó, você quer isso? Deixa eu ver aqui. Não tem isso. O que você acha disso? Me manda esse documento, vou mandar para o banco. O banco fala, viu uma API, o banco fala, falta isso, isso, isso. Ela fala, falta isso, isso, isso. Então, ela está ligado em todo o processo da empresa, consegue conversar em tempo de execução, fica pedindo as coisas e as coisas ficam acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui são alguns profissionais já que eles criaram lá, você consegue reduzir, por exemplo, um atendimento desse, você consegue reduzir 70%, 80% o headcount com profissionais Mandi. Então, a gente está aqui em tecnologia, obviamente, o nosso compromisso é com tecnologia, então não tem outro. Então, você consegue reduzir isso com profissionais. Então, eles lá já desenvolveram 4, por exemplo, um gerente de performance precisa efetivamente ver como estão as vendas. Rapaz, você não está vendendo tanto, o que aconteceu? Caiu, subiu, você está deixando de vender isso, blá, 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 você precisa de um gerente de performance e tem um gerente de performance lá, que é uma própria IA, e fica conversando com todos os vendedores que estão na ponta, olhando os resultados delas em tempo real e de forma proativa. As duas empresas estão em fundraise, então quem tiver interessado aí, conversar. Tá? Aqui tem alguns pontos das personalidades em ação, eu não vou trocar nesses pontos, só vou trazer aqui o benefício, gente, porque assim, eu preciso trazer o benefício principalmente da Sophie, porque a gente tem acompanhado principalmente os casos de CVV aí, de dificuldades aí dos seres humanos, principalmente das pessoas com baixa renda, e a Sophie está fazendo assim, um trabalho esplêndido em ajudar milhares de pessoas por dia, conversando com ela e com muita dificuldade. Se você for a estatística lá, são questões dificílimas e ela está atuando pessoas que não podem pagar psicólogo, pessoas que não têm condição, tá? Então, trazendo esse ponto. E a Beca aqui tem uma condução que eu queria mostrar aqui, mas não vai dar para trazer esse ponto. Então, para encerrar, eu gostaria de trazer aquele QR Code que está dando um cupom aí para vocês de desconto de 30%. Esse cupom é até hoje R$23,59, tá? Então, quem quiser entrar na onda efetivamente aí da Mandi, use esse cupom hoje ainda, tá? Queria agradecer aqui ao Olan e o pessoal do grupo que trouxe a gente para trazer essas informações da Mandi para vocês, convidar vocês a visitar nosso stand, estamos do outro lado, e novamente agradecer a todos aqui pela presença, muito obrigado, até a próxima, vamos lá pessoal, vamos em frente. Valeu! Obrigado, Rogério Martella. Claro, esse momento